Bom, e quarentou, né? Você lembra da novela Guerra Comeu, de 1985? Há 40 anos atrás ela estreava, sendo a novela mais querida do Brasil. Sem exagero, porque você já ouviu falar em alguma novela que tem até fã-clube, que tem encontro, mesmo depois de 30 anos de novela? Porque é isso que aconteceu com a novela Gata Comeu, que foi exibida em 15 de abril de 85 até 18 de outubro, no horário das 18 horas. Ela foi escrita por Ivani Ribeiro e ela é uma adaptação da sua própria novela dos anos 60 chamada Barba Azul. Foi dirigida por Erval Rossano. A história, né, você sabe, gira em torno de Ju, interpretada por Cristiano Torlone, uma jovem rica, mimada, fútil e impulsiva, que vê sua vida virar de cabeça para baixo, após uma série de acontecimentos inusitados, várias reviravoltas. Ela acaba se apaixonando pelo professor Fábio Coutinho, vivido por Nuno Leal Maia. Interessante, né? Depois, o seu último papel assim, de expressão foi um professor também, né? Pascoaletti. E aí que acontece essa trama aí, essa química dele foi imediata, uma novela bem interessante, também nada politicamente correto, né? Vide os tapas na cara do Fábio, na Jo. Mas não é só isso também, né? Repercutiu mais esses tapas aí, mas o bateu, levou de Nuno Leal Maia foi até com a Fátima Freire, que ela estava sua noiva também, levou uma bofetada, e até de José Maia com a Nina de Pádua. Isso aí. Aconteceram muitas polêmicas aí, nada politicamente correto. Bom, e apesar de ter sido um sucesso, principalmente com o público infantil, ela não é, a trama toda não é nada leve. Ela é bem densa, ela é bem profunda também, porque, como a própria Cristiane Tornoni relatou, ela começou como a vilã da história, depois o jogo virou. A Fátima Freire, na verdade, até então era a mocinha, junto com o professor Fábio, mas aí a trama virou. A Jo Penteado começa a ser a mocinha, e essa transição não é fácil de fazer. E como nessa transição também tem vários fatos que são completamente, vamos dizer assim, politicamente incorretos, como a Jo faz de tudo para retomar a atenção do professor Fábio, inclusive colocando ele no cativeiro. Isso aí, para uma novela das 18 horas, é completamente improvável, né? Então, assim, ela tem altos e baixos, tem uma vilania também aí pela Gláucia, vivida pela Bia Saido, que também são coisas pesadas até mesmo para hoje. E vamos falar assim, tudo deu certo nessa trama, inclusive, vamos falar assim, uma novela pautada na mentira, né? Um conde que não é conde, um cego que não é cego, e o malandro do Oscar, né, que explora a esposa e a filha, fingindo que é doente. Então, assim, é interessante como tudo deu certo. Toda novela, ela tem um núcleo pobre, rico, e um núcleo que serve para desviar da, da trama principal, para dar um alívio. Incrivelmente, tudo deu certo ali. Destaque para as crianças do Clube dos Curumins, dá para adiantar que, por exemplo, grande parte não seguiu, metade seguiu a carreira artística. A Adriana, ela tentou ainda alguns papéis, mas não foi lembrada. O Nanato também fez uma bariátrica, trabalha com segurança. O Berdan Júnior, do Blade Voice, junto com o Elcio Romar, que viveu o Braguinha. Excelente atuação. Elcio Romar é um excelente ator, um excelente dublê. Ele foi por muito tempo o dublê de voz oficial Michael Douglas e também dublou naquele filme Nascidos para Matar, marcante mesmo, Tenente Hart. Esse é o Romar competentíssimo. Ele também foi um que foi usado para desafogar um pouco a trama e deu super certo. Um trio dele, junto com Light Morrone, vivendo o Conde, e Tony, né? Pelo Roberto Perillo também, ótima atuação também. Então, assim, tudo nessa novela deu certo. O Elcio Romar lembra até que talvez
a fórmula do sucesso foi ter investido em atores com muita experiência no teatro, como é o caso dele, como é o caso até mesmo da Babi, que foi vida pela Maiara Magri também, e pelos rumos da época, parece que foi nessa época aí que Maiara Magri se envolveu com Erval Rossano, o então diretor da novela. Então, essa aconteceu aí as fofocas dos bastidores e assim, é interessante como a trama ela é uma antítese pura, vou falar assim. Ela é um paradoxo incrível, né? Porque a novela se passa na Urca, um bairro tradicional e, na verdade, contrasta com a modernidade, até mesmo da abertura da, da novela, uma abertura moderna, sendo que uma trama família, né? Uma trama tradicional dos anos 80. E é interessante porque, assim, a própria Jo, o visual dela ela é bonita, independente, contrasta com a sociedade moderna, junto com a Helenita também, vivida pela Deborah Evelyn, a jovem Deborah Evelyn, de 85, porque você tem que prestar atenção que em 80 a sociedade é completamente diferente. Então era bem estranho para ter uma mulher mais de 30 anos, como era a Jo, sem casar, independente, ter uma Lenita, que é a irmã dela, aqueles cabelos curtos, o visual da Jo é completamente moderno. Então, assim, vai tudo de encontro com os anos 80. Então, assim, esse contraste do moderno com o tradicional é bem interessante dessa trama. Como eu falei assim, e tudo deu certo. É difícil você eleger quem é que roubou a cena aí. Eu vou eleger, assim, quem surpreendeu foi a Alice, a atriz que vivida de teatro, vivida por Sônia Regina. Então, assim, ela veio também para dar uma participação pequena, mas que acabou sendo estendida para poder viver a namorada do chatíssimo Rafael, né? Aquele cara invejoso que queria viver a vida dele no teatro. Então, tudo deu certo ali. E como não, tem a temática que a novela pegou muito nessa coisa do status, da posição social. Mauro Mendonça viveu muito bem o Horácio, no caso, o cara orgulhoso, queria alguém de berço para casar com suas filhas. Então é interessante como esse elemento era importante nos anos 80 e, e a Irani parece que quis tocar nessa coisa, colocando o Conde, vivido pelo Laerte Morrone, brilhantemente vivido pelo Laerte Morrone. Então, assim, é difícil eleger quem é que roubou a cena. Foi uma novela que beirou a perfeição, né? Lembrando que ela chegou a registrar mais de 40 pontos no Ibope, algo raríssimo para novelas das 18 horas. E o sucesso foi tão grande que ela foi reprisada duas vezes, em 89 na TV aberta e a última em 2001, além de estar no streaming também da Globo, né? Então, assim, o público teve muita empatia com o Clube dos Curumins e também com o Conde. Acredito que eles foram que mais chamaram a atenção junto com o Oscar, claro. Trambiqueiro Oscar, que ficava enrolando a família para viver na vagabundagem, né? Então, a surra homérica que ele levou também foi muito lembrada e muito merecida também, né? E como curiosidade de saber que durante as gravações o elenco realmente ficou isolado por alguns dias para dar mais veracidade às cenas, né? Os atores contavam que a experiência foi quase como um retiro e ajudou a criar mais química entre eles. A abertura da novela ficou por conta da música Comeu de Caetano Veloso, interpretado pelo Kid Vinil, a banda Magazine. Sim, como não lembrar do casal Gustavo e Tetê, que viviam brigando, vivida pela finada Marilu Bueno e finado Cláudio Correia e Castro. Então, assim, novela perfeita, querida, e como está completando 40 anos da sua exibição, como eu falei, eles têm um fã-clube que planeja, em maio deste ano, promover um encontro. Um encontro que eles também já promoveram em 2015, com 30 anos da novela.
chegou até a Nina de Paula participar, e também Cristiane Torlone apareceu por lá. Então, surpresas são aguardadas para 40 anos de celebração dessa novela. Ficou marcada para o público. E, assim, chegaram a cogitar também um remake dessa novela. Mas tomara que não, né? Tomara que fique essa lembrança aí. Sou a favor que reprise de novo com todos os seus elementos, inclusive os elementos polêmicos, que são as tapas. Mas vamos lá, vamos à lista de quem nos deixou, saudosos atores que já faleceram. O Conde, Laerte Morrone, faleceu em 2005, 4 de abril. Vamos lá, então vamos por casais. Então, Hugo ITT, Mário do Bueno, faleceu, junto com Cláudio Corrêa Castro, que morreu em 2005, aos 77 anos. Também, casal Oscar e Seição, né? Tirce Migliar, ela faleceu também em 22 de setembro de 2009. E o Oscar, vivido pelo Arutin, ele morreu aos 62 anos no acidente em Niterói, no incêndio. Também a avó da Babi, ela faleceu, a Norma Geraldi, em 2003, aos 95 anos. Esther Anilza Leone, ela também faleceu em 6 de agosto de 2009, aos 75 anos. Araci Cardoso Azazá faleceu em 26 de dezembro de 2017, aos 80 anos de infecção pulmonar. Ofélia também, Diana Morel, ela faleceu em 18 de dezembro de 98, aos 63 anos. Televina também, Cléber Macedo, faleceu aos 69 anos em 2003. Vicente Germano Filho também faleceu em 26 de abril de 95, aos 62 anos. Juan Daniel é o padre Aurélio. Esse viveu mais. Juan Daniel era pai do ator Daniel Filho. Faleceu em 28 de outubro de 2008, aos 101 anos. Viveu bem, padre Aurélio. E você? Guardam recordações boas de Gato Comeu? O que você acha? Você acha que vale a pena um remake? Ou reprisar com todos os elementos que tem, os elementos polêmicos? Conta aí pra gente. E até mais, e até uma próxima história. E também aproveita para maratonar a vida de alguns atores coadjuvantes aqui, em outros vídeos que eu fiz aqui. Um abraço e até o próximo vídeo.